call is now being recorded. Pessoal, bom dia. Oficialmente, hoje é dia 21 de outubro de 2021. Estamos iniciando a aula de matemática. E hoje nós teremos a ambientação e cálculo de áreas com geometria plana, as principais áreas de figuras planas. Então, até agora, até o momento, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que vocês possam fazer, podem ficar à vontade, tá? Me interromper a qualquer momento que não entenderem. Não deixem as dúvidas para o final, não deixem as dúvidas para levar para casa, porque vocês podem me interromper, tá? A qualquer momento que vocês tiverem dúvida. E aí, o que é que a gente vai começar? Vou começar apresentando para vocês a sala de aula. Quem não entrou ainda no Google Sala de Aula, acesse, por favor, porque é lá que a gente vai ter todo o material, todas as atividades, e é importante que vocês entrem o quanto antes possível, já para ir reconhecendo o ambiente e poder fazer as atividades. Eu vou passar aqui o link da frequência para vocês. Aí o link de frequência eu vou mostrar como é que está funcionando. Só um minutinho, só para vocês poderem perceber como vai ser. Deixa eu só... Pronto. Então, esse é o link de frequência que vocês, quando clicarem, vai aparecer. E aí vocês têm o nome de todos aqui. É só marcar do lado. Tá? Você vai e marca. Certo? Se seu nome não estiver aqui por algum motivo, lá no final tem um espaço, em que você tem aqui outro. Você vai e digita o seu nome, caso ele não esteja na lista. Mas olhe direitinho, que está em ordem alfabética, tá certo? Então, é muito provável que você encontre aqui e só precisa marcar. Pronto, a frequência, só isso. Tá certo? Caso não esteja, você vai lá no final e escreve seu nome. Deixa eu mostrar aqui novamente como vai ficar. Pronto, aqui, ó. Vamos dizer que seja Camila, então ela vai e marca aqui. Ou a Briana, ou Beatriz, ou Antônio. É só marcar e clicar em enviar. E se seu nome não tiver, você faz o que escreve, ó. Pronto, escreveu, clica em enviar, certo? Então, essa é a frequência, para que vocês possam começar a registrar a presença de vocês. Vocês estão com alguma dúvida até agora? Alguém deixou de entender o que eu estou falando? Ou eu posso dar continuidade? Oi? Tá, beleza. Obrigado. Pronto, então eu vou apresentar para vocês a sala de aula, tá? Que eu preparei para a gente trabalhar. Quem ainda não tiver inscrito nessa sala, faça lá a inscrição. E, se quiser, eu mando o link agora, tá? Para quem ainda não está presente. E eu estou entrando na versão de aluno, tá? Deixa eu mostrar a vocês. Pronto. Eu também me inscrevi na sala com outro e-mail como aluno, porque aí vocês ficam vendo exatamente como vai aparecer para vocês, ao invés de aparecer apenas a minha visão, para vocês. Então, aqui é a visão do professor, mas eu não vou mostrar nada agora, eu vou trabalhar com isso aqui, ó. A visão do aluno. Então, vamos lá. Eu vou começar explicando cada item. Se em algum momento eu estiver indo muito rápido, vocês falem, tá certo? Ou se não entender, também pede que eu repito. Não tem problema de repetir, porque vocês não entenderam. Então é o seguinte. Quando vocês acessam a sala, tem aqui contatos, tá certo? Então, tem o meu e-mail institucional e tem o meu WhatsApp, que eu pedi até para vocês já me colocarem no grupo lá de vocês.
Então, perceba que esse símbolozinho, tipo um quadrado com esse tracinho branco, ele não é atividade, ele é só material. Tá? Só para você ler, para você assistir, para você escutar, se for um podcast. Então, é só material. Aqui também. Então, depois desse contatos, tá? Tem aqui os meus contatos. Vocês vêm para a parte de documentos. Percebam que o símbolozinho é o mesmo, porque isso aqui não é para ser respondido, é só para você ter acesso. Então, dentro desses materiais, o que é que a gente começa? Plano de aula de Matemática 2. Esse plano de aula, ele vai apresentar tudo que a gente vai fazer, como vão ser as avaliações, quais são os conteúdos, tudo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ver material. Pronto. Está aqui toda a identificação, tá? Os conteúdos como vão ser estudados. Isso foi aprovado no colegiado do curso, tá? De hospedagem. Então, está tudo direitinho aqui escrito, quais são os assuntos, como vão ser as provas. Lá no final também, ó, tem quanto vale cada atividade, tá certo? Então, quem tiver dúvida quanto a qualquer um desses itens, pode consultar esse plano de aula. Abaixo do plano de aula, vocês têm um horário com links das salas. O que significa isso? Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês vão abrir aqui. Olha. E vocês percebem que tem aqui na cor um pouco laranja, que são os nossos encontros, né, as aulas, nas terças e quintas. Tem aqui na cor verde e na cor rosa, são horários para tirar dúvida. E aí o professor Ed Carlos está trabalhando com a turma do segundo B. E o que é que a gente resolveu fazer? A gente resolveu abrir o horário de atendimento para as duas turmas. Então, vocês podem tirar dúvida nesse horário comigo ou com o Ed Carlos. E os alunos dele também podem tirar dúvidas com ele ou comigo. Então, está aqui o horário, tá, de atendimento. Não quer dizer que vocês não possam mandar o WhatsApp em outros horários. Pode. Esses horários que estão aqui definidos são horários em que a gente vai estar no Google Meet. Está aqui os links, olha, o link da nossa aula, o link do Tira Dúvidas do Ed Carlos e o link do Tira Dúvidas comigo. Basta você clicar aqui nos horários indicados e aí a gente vai e passa esse momento, 1 hora, tirando dúvidas, fazendo exercícios. E, novamente, eu afirmo e reafirmo, não é só nesse horário que vocês estão tendo acesso a falar conosco, tá certo? Em qualquer outro momento, se você precisar de um contato maior pelo Meet ou pelo WhatsApp, vocês podem entrar em contato, tá certo? Sempre respeitando aquele horário, né, de trabalho até às 6 horas, para que a gente possa também ter direito a um descanso. Vocês estão aí terminando um módulo, já praticamente começando outro, sabem como é complicado às vezes. Então, vamos tentar fazer esse ritmo, né, de mandar mensagens até às 18 horas. Pronto, então, esse é o horário e links das salas. Aqui é a planilha de notas. Então, muita gente, eu vejo na coordenação pedagógica, muitos alunos perguntando, eu não estou sabendo ainda da minha nota, o professor não colocou, como é que eu tenho acesso? Então, para evitar esse tipo de problemas, você já tem aqui, ó, planilha de notas. Então, quando você clicar, todos que você fizer atividade, lógico, vai demorar pelo menos 24 horas para que eu possa atualizar, porque você fez uma tarefa, eu não vou fazer. Um aluno fez tarefa e bota nota, outro fez, eu corrijo e boto. Não. Eu deixo passar o dia todo, no final do dia eu vejo quem fez e já coloco as notas, tá certo? Então, nessa planilha, vocês percebem, olha, que tem aqui o número de matrícula, não tem o nome, tá certo? De vocês, já para evitar a exposição desnecessária. Tem só o número de matrícula e o e-mail institucional de cada um de vocês. Então, basta você olhar aqui o e-mail, o nome, e olhar as notas, tá? Aqui, ó. O Kahoot, que vale de 0 a 2 pontos. O Google Forms, que também vale 2 pontos. Uma lista de atividades, que vale 3. E uma atividade prática, que é aquela em que a gente vai juntar o conhecimento obtido nas aulas com o conhecimento da vida prática, que vale 3 pontos. À medida que você for colocando as notas aqui, ó, à medida que for colocando as notas, vai automaticamente fazendo a soma. Quem está com esse xzinho aqui marcado, esse Vzinho aqui marcado, na verdade, é porque já está participando
do Google Sala de Aula. Os outros que ainda não estão marcados é porque não estão participando ainda. Não sei qual o motivo, mas eu vou entrar em contato para saber o porquê, né? Não tem entrado, tá? Não tem diferença entre essa marcação cinza e a verde, não, tá? Não tem problema nenhum. Então, aqui vocês vão poder acompanhar a nota de vocês tranquilamente. E se tiver qualquer dúvida, nota errada, porque existe um mito da parte de alguns que acham que o professor não erra, e tem até professor que acha que ele não erra, né? E não é bem assim. A gente erra e muito. Então, a partir do momento que vocês virem que eu corrigi algo errado, que a nota está errada, vocês falem comigo que, se realmente eu estiver errado, eu vou corrigir com toda satisfação. Ainda vou pedir desculpas, né? Porque quem erra cabe, no mínimo, desculpas. Então, é isso aí, tá? Que a gente está vendo até agora. Então, a planilha de notas, vocês também vão ter acesso. Alguém que já fez alguma atividade no Kahoot? Alguém pode dizer se já fez? Se conhece? Já, né, Lana? Beleza. Ingrid, todo mundo já está feira. O Google Forms eu nem vou falar, que vocês já sabem de olho fechado, né? Pronto. Então, massa, show de bola, gente. Obrigado pelo retorno. Tem aqui, ó, biblioteca virtual. Sempre tem aquelas pessoas que gostam de se aprofundar mais no assunto. Então, eu fiz aqui, ó, essa pasta, tá? Que vocês têm acesso. Quem quiser baixar para si, pode baixar. Então, vocês têm uma coleção de matemática, que é uma das melhores, se não for a melhor que existe, que é o Fundamentos de Matemática Elementar. São 11 livros, tá? Estão todos aqui, para quem quiser ter acesso. E lá embaixo tem o manual com as resoluções de todas as questões de cada um dos volumes. Quem quiser se aprofundar, quem quiser ter esse material aí pensando já no Enem futuramente, né? Em algum outro um concurso, alguma coisa do tipo, tá aí um material muito bom. Se eu fosse vocês, eu baixava, tá? No Drive aí institucional e ficava com esse material que é muito rico, muito bom mesmo. Essa biblioteca virtual para quem quiser aprimorar seus conhecimentos. E agora a gente chega na primeira unidade de aprendizagem, né, que está começando hoje para a gente. Então, ela vai de hoje, no caso, coloquei 20 porque foi o dia que começou o módulo, né? Mas para a gente é 21. Então, a primeira unidade vai do dia 20 até o dia 6 de novembro. São 3 semanas que nós vamos ficar estudando esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês hoje. Tá certo? Deixa eu ver, engraçado, eu fiz um acompanhamento e não, acho que eu não coloquei, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Não, coloquei. Estou surtando. Pronto, então vamos lá. Bom, outra observação. Vocês percebem que esse aqui já está cinza, ó, tá? Com esse símbolozinho. É porque isso aqui não é atividade, isso aqui é material para vocês estudarem, assistirem, treinar. É todo tipo de material, não é atividade. A atividade, ela sempre fica numa cor mais viva, mais vibrante, tá vendo? Atividade no Kahoot, atividade no Google Forms, lista de exercícios e atividade prática. Cada um tem a pontuação ao lado e tem o nome aqui em breve. Por que em breve? Eu não liberei ainda, porque se eu liberasse, podia ser que alguém começasse a fazer de agora. E não é isso que eu quero. Eu quero que primeiro vocês treinem, tirem dúvidas, falem com a gente. Depois que vocês estiverem preparados para fazer, daqui a 2, 3 dias, começar a ficar preparado mesmo, aí eu tiro esse nome em breve e já libero a atividade para vocês, certo? Aí eu vou pontuar cada um dos elementos que vocês têm aqui. Vamos lá. Primeiro, orientações para o A1, unidade de aprendizagem 1, tá certo? Quais são as orientações para essa semana, essas 3 semanas? Olha, tá aqui, você clica e você consegue observar o seguinte, que tem os dias das aulas que estão na cor azul, os dias do Tira Dúvidas com Ed, que está na cor laranja, e os dias de Tira Dúvida comigo, que está numa cor um pouco rosa, né? Rosa, Então, aqui, ó, tem o dia, por exemplo, dia, quinta-feira, 21/10, de 8h40 às 10h40. Qual é o tipo de encontro? É uma aula de matemática.
Qual o conteúdo? Apresentação da disciplina, ambientação e área de figuras planas. Esse é o assunto de hoje. Então, às vezes, você perde a aula, aí antes de você ver a gravação, você já pode olhar esse plano diário e saber o que é que foi trabalhado naquela aula. Tá? E exercícios. Eu vou passar um monte de exercícios, mas é obrigado a fazer todos? Não, cada um vai no seu ritmo, tá certo? E esses exercícios que eu coloco aqui não são valendo pontos, é para vocês treinarem, não precisa me entregar. Para, lógico, se tiver dúvida, aí vocês mandam mensagem, vão nesses horários dos encontros, de tirar dúvidas, para a gente poder resolver essas questões que vocês estão com dúvida. Então, quais são as questões que eu estou sugerindo? Questão 1, 2, 4, 8, 9, está aqui tudo escrito. Ah, eu só tenho que fazer essas, Matheus. Não, você pode fazer todas. Mas eu estou dizendo que isso é o mínimo que vocês têm que fazer, porque todas as avaliações vão ser baseadas nessas questões que estão selecionadas, tá certo? Então, se você faz todas as questões daqui, tira as dúvidas, com certeza você vai tirar uma nota boa em cada uma das avaliações, porque elas vão ser baseadas exatamente nessas questões que foram selecionadas. Eu selecionei para que não tivesse questão repetida, para que o nível fosse do mais baixo para o mais alto, que contemplasse todo o conteúdo trabalhado, então elas foram selecionadas uma a uma para facilitar o processo de aprendizagem de vocês. Tá? Então está aqui tudo bem detalhado para que vocês não tenham nenhuma dúvida na hora de estudar. E mesmo assim, se aparecer dúvida, eu estou disponível para contribuir com vocês mais um pouco. Então, depois dessas orientações, o que é que aparece? Aparece o material de estudo da primeira semana. Tá? E esse material, quando você clicar, tem 2 materiais. O que a gente vai começar hoje, que é o de figuras planas, e o da próxima semana, que é o de geometria espacial. Eu vou começar com esse aqui de figuras planas, tá certo? Vou abrir aqui para vocês poderem visualizar um pouco. Tá? Quando vocês abrirem, deixa eu colocar aquele maior para vocês poderem ter noção do que vocês estão vendo. Gente, até agora alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, esse material, tá, ele vem falando uma questão aí sobre a Amazônia, questão do desmatamento, né, que a gente está vendo muito frequentes, já existe há muito tempo, né, desde que essas terras foram invadidas pelos portugueses, na verdade, não foi descoberta, não foi invadida. Então, desde essa primeira grande invasão por conta dos portugueses, que a questão do desmatamento, a questão da destruição do meio ambiente, para que haja mais agronegócio, mais criação, mais pasto, né? Mais mineração, para privilegiar poucos. É bom deixar isso claro para vocês, né? Que essas questões de acabar com o meio ambiente é uma questão também de matemática. A gente vai trabalhar questões envolvendo taxas de desmatamento, taxas de monóxido de carbono que estão sendo emitidas por conta de queima de combustível fóssil, queimadas e tantas outras coisas. Então, a gente vai discutir temas de matemática para entender. Acho que alguém está pedindo acesso, né? Alguém não entrou. Com... Ah, não. Pronto. Só fazer com que vocês está travando, gente, para alguém.
Não, eu não sei. Tá, beleza. O quadrado tem que ser base vezes altura. Não. Demonstrações está sendo mais um pouquinho. Tem alguns exercícios. A pessoa deu uma quedinha, não foi na internet. Mas aí vocês chegaram a ver, né? A questão do material. Tá? Então, por enquanto, a gente está no processo de ambientação, mostrando para vocês todo o material, tudo que não chegou a ver. Fernanda, então deixa eu mostrar novamente, tá? Ó, esse material aqui, certo? Eu estava falando para vocês que ele está separado por tópicos, tem exercícios que vocês podem também treinar, não são aqueles que eu sugeri, mas são muito bons também para vocês treinarem. Tá? Tem exercício resolvido. Então, esse material, onde é que vocês encontram? Deixa eu mostrar. Vocês encontram esse material aqui, ó. Material de estudo da primeira unidade de aprendizagem. Tá? Clicou, tá aqui os dois materiais. O de hoje e o das próximas semanas, certo? Além disso, o que é que tem de material para ajudar o processo de aprendizagem de vocês? Eu coletei alguns vídeos, tá? Na internet, porque quando você vai assistir um vídeo por conta própria, às vezes você pega um vídeo que tem algumas coisas que não são corretas, ou que o nível é muito alto, ou que o nível é muito baixo, e às vezes, ao invés de ajudar, termina atrapalhando. Então, para evitar que você saia pegando qualquer vídeo aleatório, eu selecionei alguns vídeos aqui, ó. Então, tem alguns vídeos aqui que vocês vão clicar e vão poder assistir também, complementar qualquer dúvida que você possa ter. Ó. Esse era o nosso bem foco. explicado. Tendo em vista, nós queremos a área. Então, tem esses vídeos complementares,
Vai ter também essa aula gravada. Quando terminar que eu receber a gravação, eu vou deixar aqui para vocês, para quem quiser assistir novamente. Por fim, nós temos aqui a lista com questões para treinar. Essas questões vocês não vão me devolver, certo? É aquela lista que eu disse a vocês, que eu fiz sugestões. Faça questão 1, questão 2, 8, 12. É essa lista aqui, ó. Deixa eu apresentá-la aqui de maneira mais visível. Pronto. Então, essas questões aqui são questões que vocês resolvam, tá? Porque a gente não aprende matemática simplesmente olhando ou só lendo, tem que praticar. Por isso muita gente diz, eu entendo, mas eu não sei começar. Mas não precisa saber como vai terminar. A gente só precisa dar o primeiro passo, entender, escrever a primeira linha. Depois vai vendo o que tem que ser feito, e essa dificuldade ela vai sendo vencida à medida que você vai fazendo exercícios. Porque se você só lê a questão, você não consegue sair do canto. Tá? Então, olha, tem várias questões aqui. Há uma questão aqui em que tem um mapa, né? A planta de uma casa, essa outra aqui. E aí, nessa questão que tem a planta de uma casa, você vai calcular a área dos cômodos. Aí a gente vai fazer alguma coisa parecida na prática, para que vocês calculem ou da casa de vocês, ou de algum parente, ou de alguma área que vocês queiram calcular aí na cidade, uma praça. Tá? Então, a gente vai discutir algumas técnicas para calcular aproximadamente essas áreas. E aí tem várias questões, tá certo? Tem uma questão sobre futebol de salão, para como é calculada aquelas áreas, onde é essa área central. Também de futebol, para quem gosta, tem uma área, alguns cálculos interessantes, a de plantação, com a área plantada aí, com a área da piscina. Então, tem muita coisa que a gente vai utilizar que está no dia a dia da gente. Pois, então essa era a ambientação. Como vocês já conhecem o Kahoot, já conhecem o formulário, tá? Então, esse aqui eu vou liberar. Essas atividades vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Eu só peço que quando fizer, coloque o nome. Sempre do mesmo jeito. Porque se em um você coloca José Paulo da Silva, você, na outra você bota JPS, JP Silva, Paulo S. Silva, Paulo, vai ficar difícil para que eu possa verificar que aquela atividade é da mesma pessoa. Então, para facilitar e evitar que vocês, de repente, se prejudiquem, porque eu tive dificuldade em saber quem era a pessoa, eu peço que vocês, sempre que testarem, tentarem, treinarem, façam sempre com o mesmo nome. Tá? Por exemplo, Jussiele Nascimento. Como só tem uma Jussiele na sala, então bota lá, Jussiele. Aí eu vou ver que ela tentou, 5 vezes, 6. Então, eu vou considerar a maior nota dela, certo? Eduarda Mirelli, vai lá e tenta quantas vezes quiser. Então, as atividades do Kahoot e do Google Forms, vocês podem tentar quantas vezes vocês quiserem. Essa lista de exercício e essa atividade prática, quando vocês me devolverem, eu vou dar uma olhada. Se tiver entre razoável e boa, eu aceito e boto a nota. Se não tiver muito interessante, eu devolvo e peço para vocês refazerem, tá? Para não ter que colocar um 0. Eu vou pedir para vocês refazerem. E se vocês tentarem refazer e não conseguirem, a gente marca um horário para que eu possa, de forma individualizada, conversando com vocês e ajudando na realização dessa atividade. Então, é uma coisa bem tranquila. Meu objetivo aqui não é aprovar nem reprovar ninguém. Isso é uma consequência. O meu objetivo é facilitar a aprendizagem de vocês. Aí faz essa relação entre a matemática que a gente vê na escola com a matemática que vocês têm aí no dia a dia, na casa de vocês, na praça, na rua, na prefeitura. Então, tem muita coisa que a gente vai trabalhar também, não só dentro da casa de vocês. Então, até agora, gente, ficou alguma dúvida? Alguém está com dificuldade de entender o que foi feito? Como é que está a situação até agora? Espero vocês darem um retorno para a gente poder continuar. Tudo tranquilo, Alana? Beleza? Ciele, Ingrid, beleza. Tem alguém que não assinou ainda a ata? A frequência?
Eu vou colocar novamente o link, tá certo? Do Google Sala de Aula, porque se alguém estiver na aula e não tiver entrado ainda, já vai poder clicar e entrar automaticamente. Tá aí o link para acessar. Pronto, Jussiele, obrigado. Jussiele colocou a frequência e eu estou colocando aí o link do Google Sala de Aula, certo? Vocês querem falar alguma coisa em relação ao que foi visto até agora? Beleza, então vamos começar o conteúdo propriamente dito, tá certo? Até agora foi só uma apresentação de como vai funcionar a questão das aulas, das avaliações, e qualquer dúvida estou à disposição, tá certo? Então, eu vou começar apresentando um pouco para vocês, tá? Mas também vou escrever e fazer alguns cálculos. Tem um programinha aqui chamado GeoGebra que eu vou utilizar muito, tá? Para fazer o cálculo, vocês não precisam baixar. Ele funciona melhor no computador do que no celular. Tá? Se bem que tem um aplicativozinho para celular também. Mas é só para eu poder fazer as formas e fazer os cálculos de uma maneira mais tranquila para vocês poderem entender, né? Porque essa parte de geometria é mais de desenho. E cálculo de áreas e volumes. Então, deixa eu apresentar o material aqui para vocês. Pronto. Deixa eu ver se todo mundo está visualizando. Pronto, vamos lá, né? Essa questão das áreas. Tem alguém que poderia ler esse texto para a gente? É possível? Não poderia me dar essa força? E aí, quem se habilita a me ajudar? Vamos lá, eu fecho o microfone, vou esperar. Tá? Um pouquinho. Ô, professor. Oi, pode falar. Pode falar, Vitor. Eu posso ler, se o senhor quiser. Pronto, agradeço. Beleza, cara. Então, uma lidinha aí, só para a gente poder entender um pouco desse texto. É o primeiro parágrafo, Primeiro, você vai revezando, outra pessoa lê e a gente vai colaborando. Tá, assim. beleza. Vamos lá. Áreas, medidas e superfícies. Desde a época dos antigos egípcios, que procuravam medir e demarcar suas terras, daí surgiu o nome geometria, que é igual à medida da terra, até hoje, quando topógrafos, geólogos e arquitetos fazem mapeamentos de plantas, o cálculo de áreas tem sido uma preocupação constante. Aí eu continuo? Continua, Vitor. Só mais um pouquinho, só para... Eu quero fazer alguns comentários. No começo desse capítulo, você teve a oportunidade de, junto com seus colegas, sugerir maneiras de comparar a área da superfície de dois lagos para determinar a maior delas. Agora, aprofundaremos esse estudo, estabelecendo valores às medidas das superfícies e conhecendo as fórmulas para o cálculo da área das superfícies mais comuns. Beleza, Vitor. Obrigado. Vejam, inicialmente, uma sugestão para vocês é sempre tentar... Então, percebam que quando a gente estiver estudando matemática, não vai estar estudando só matemática. Não tem como você dizer, eu sei um pouco de matemática e não sei nada de português, ou nada de história, ou nada de geografia. Não tem como, porque o conhecimento ele não é separado em caixinhas. O ser humano é que faz isso, né? A gente é que separa, isso aqui é só matemática, isso é só história, mas, na verdade, o conhecimento passa por várias vertentes, vários caminhos. Então, sempre que a gente vai trabalhando matemática, você vê que a gente vai dar uma viagem em várias outras disciplinas, em vários outros conhecimentos. Eu acho que isso é muito bom, porque a gente consegue visualizar a integração, né? Como é que tudo se encaixa. Então, quando ele fala aqui na questão da geometria, eu chamo a atenção de vocês para a etimologia da palavra. Alguém sabe o que significa etimologia? Isso. Por exemplo, quando você fala
átomo. O que é que a gente entende por átomo? Então, tem aí uma palavrinha que a gente chama de prefixo a, que ele é uma negação. Tomo significam partes, pedaços. Átomo é a negação, que não se parte, que não tem pedaços. Por quê? Porque quando se começou a estudar os átomos, achavam que ele era a menor parte de qualquer elemento e não tinha como dividir. Então, a palavra átomo, na verdade, significa não divisível. Tá? Então, veja que eu só tive acesso a esse conhecimento por conhecer a etimologia, a origem da palavra. Então, do mesmo jeito, geometria, geo e metria são duas palavras, né, de origem grega. Uma, metria, é medida, então a gente encontra isso em vários outros elementos, por exemplo, trigonometria, densiometria. Então, tudo que tem metria é medida, você quer medir, né, medição. E geo está relacionado à terra. Então, se a gente fosse fazer uma tradução grosseira, seria medições ou medidas da terra. E por que essa origem? Aí o texto vem dizendo aqui, ó, que remonta à questão do Antigo Egito. E aí a gente vai um pouquinho para a história. Vocês sabem a diferença entre civilização nômade e civilização sedentária? Oi? Então, vê, quando você vai estudar a história antiga, você percebe que as civilizações, o homem não tinha agricultura, isso, perfeito, não tinha um lugar fixo. Então, eles não plantavam, não criavam animais, eles simplesmente chegavam ali, faziam coleta, não tinha mais, ia para outro e iam se mudando. Mas começaram a perceber que a questão de mulheres que estavam grávidas, de idosos, de crianças, esse deslocamento constante era muito complicado. Então começaram a se fixar, né, nos locais. E se a gente for olhar a história, as grandes civilizações sempre estiveram próximas a grandes rios, grandes locais de água. E não foi diferente no Egito. Tá? Alguém sabe qual é o rio mais expressivo para o Egito? O mais importante, que se fala sempre, quando fala em Egito, lembra dele? Alguém saberia dizer o nome desse rio? Nilo, beleza, Nilo. Oh, tá todo mundo fera, muito bem. Então, percebo que matemática não é só matemática, né, gente? A gente está vendo um pouco de várias coisas que estão circundando o conhecimento. O chato é quando você chega e diz, olha, matemática é essa fórmula, decore isso. Mas você decora, não sabe para quê. Então, perceba que a civilização, né, essa civilização que a gente está falando, ali que se chama de egípcia, começou a se propagar e ficar próximo ao rio Nilo. E aí eles plantavam, tal, só que aí tem o seguinte, eles demarcavam, né, as terras, só que o rio Nilo ele tem um período em que eles têm uma subida das águas, as águas sobem, e aí tira toda a demarcação, e depois as águas baixam, aquele solo fica fértil, bom para plantar, mas ninguém sabia mais qual era a sua área, qual era o seu terreno. Então, cravando algumas estacas no chão, eles aprimoraram técnicas de calcular qual era o tamanho daquele terreno que eles plantavam, para que ninguém pegasse o terreno a mais do outro ou a menos. Então, daí surgiu a necessidade de calcular a área. Então, a geometria ela surgiu da necessidade do homem calcular a sua área de plantio. E daí foi se ampliando, né? Foi se descobrindo várias coisas. Um nome expressivo na geometria é o de Euclides, que viveu cerca de uns 500 anos antes de Cristo, né? E que foi o responsável por aglutinar, juntar vários conhecimentos. Não é que Euclides foi o cara, o pai da geometria, criou. Não, ele não criou. Simplesmente pegou vários conhecimentos de uma comunidade aqui, outra ali, e foi juntando esses conhecimentos, juntou num papiro, né, num livro chamado Tratado de Euclides, o Tratado de Geometria, e aí todas as regras, quem queria
fazer seu terreno, refazer seu terreno, depois que o Nilo baixava as águas, ia lá dar uma olhada nesse escrito, como era que fazia as técnicas de calcular essa área. Então, isso foi passando, né? O tempo foi passando, os cálculos foram se aprimorando, conhecimentos foram desenvolvidos, e hoje em dia a gente diz, o que é que eu uso hoje em dia para que essa área? Tem aqui alguns exemplos. Topógrafo, então, quando você vai construir uma pista, vai fazer uma medição de uma grande área de terreno, você precisa de um topógrafo, né? Tem aqui os geólogos também, arquitetos, engenheiros, então tem muita gente que precisa saber qual é a área. E uma aplicação nossa do dia a dia, o GPS. Alguém já parou para pensar como é que o GPS consegue dizer para você uma rota, qual o caminho? Eu quero chegar naquele mercado de Seu Zé lá embaixo. Você bota lá mercado Seu Zé e ele vai te dar o trajeto. Como é essa mágica? Você parando para pensar que se a gente voltasse, por exemplo, para a Idade Média com um aparelhozinho desse, a gente ia ser queimado, taxado de bruxo, porque parece mágica. Como é que isso funciona, né? Se não fosse a geometria, e aí vem, eu não gosto da matemática, ela não serve. Pois é, se não fosse a matemática, a gente não teria acesso ao GPS, por exemplo. Né? E tantas outras coisas. Então, esse primeiro texto, tá? Acho que deu para a gente ter uma ideia. E aí a gente vai para a noção intuitiva diária. Né? Então, a noção intuitiva diária é o seguinte, olha essa região aqui que a gente tem, tá? Essa área lilás, a área E, vamos dizer que essa área fosse a área que eu tenho de plantio, próximo ao Rio Nilo. E aí eu quero saber o tamanho. E aí, quando eu falo em tamanho, eu vou criar um padrão, uma unidade que sirva para sempre medir. Né? Quando eu digo para sempre, não é a noção de eternidade, não, tá? É a noção de você sempre utilizar aquela medida como um padrão. Tá? Porque existiam várias medidas de unidade muito confusas. Não sei se vocês já ouviram falar em pés, jarda, polegada, libras, onça, muitas formas de medir. Principalmente da época feudal, cada feudo, e depois na época de reinos, cada um tinha sua forma de medir. Então, o rei tal tinha uma polegar que ele achava que era o mais lindo do universo, ele botou o polegar dele como uma medida padrão. Então, media a polegada do rei. Né? Às vezes faziam escavações, medições nas paredes de igrejas, que diziam que eram santas, e essas medidas eram usadas como padrão para vender a corda, o tecido. Mas isso era muita confusão, porque cada um que puxasse a brasa para a sua sardinha, cada um que quisesse que a sua medida fosse a melhor, fosse mais correta. E isso gerou muita confusão durante muito tempo. Então, finalmente, a gente chega no momento em que a gente chega na Revolução Francesa. Alguém já ouviu falar na Revolução Francesa? Já ouviram falar? Pronto, então a Revolução Francesa não foi só uma revolução, uma guerra, uma luta entre os oprimidos contra os opressores. Não foi só isso. Foi uma revolução intelectual também. Muito do que nós temos hoje em dia veio da Revolução Francesa. Por exemplo, o costume de enterrar mortos em cemitérios, em locais específicos. Isso foi um ganho, um legado da Revolução Francesa. Mas isso é coisa... Bom, vamos para coisas mais práticas da matemática. As unidades de medida, certo? A própria, por exemplo, vocês sabiam que a bandeira de Alagoas ela é inspirada na bandeira da França? Que eram 3 princípios, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a bandeira de Alagoas é uma inspiração. A revolução que teve em Pernambuco é uma inspiração da Revolução Francesa. E não foi só isso, tá? É a questão do sistema métrico decimal. Lembram que eu falei que antes cada um usava sua polegada, sua jarda, seu pé, seu braço, sua braça, sua couva, cada um tem unidade? Na Revolução Francesa, eles instituíram o Sistema Internacional de Medidas, o SI, o Sistema Internacional, e usaram o metro como padrão. Tá? O padrão do metro, que foi utilizado e foi propagado
para todo o planeta, ele ainda existe, está lá no Museu do Louvre. Tá? Ele é aproximadamente a bilionésima parte da distância média entre a Terra e o Sol. Então, foi um padrão feito em ouro, porque o ouro sofre pouca ação do tempo, o ouro sofre pouca ação da temperatura, e aí esse padrão está aí. Então, quando a gente mede, a gente está comparando. Por exemplo, o que significa eu dizer que a minha casa tem uma sala com 3 metros quadrados? O que significa dizer que a minha casa tem uma sala com 3 metros quadrados? Vamos entender isso? Olha, quando eu digo que tem 3 metros quadrados, imagina que cada quadradinho desse, vocês estão visualizando bem esse programa que eu estou usando aqui, o GeoGebra. Vou dar um zoom maior, tá? Dar um zoom, vou aumentar, ó. Vou dar um zoom aqui. Pronto. Deixa eu dar um zoom de novo, peraí. Pronto, acho que agora melhorou, né? Então, gente, dizer que a minha área, a minha casa é de 3 metros quadrados, quer dizer que eu tenho 3... Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho, olha, 3 quadradinhos desse. Então, essa é a área. Se eu digo agora, minha casa tem uma sala de 6 metros quadrados. Ela pode ser assim, né? Olha. Pode? E ela pode também ser assim, olha. Deixa eu mostrar a vocês aqui outro formato. Ela pode ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. 6 aqui. Qual é a maior sala? É essa primeira que eu desenhei ou essa compridinha? Qual é a que tem maior área? Vocês podem me dizer? Muito bem. A 2, Gilberto, será? Vamos fazer outro desenho aqui, gente. Olha. Pronto, olha outro desenho aqui. Entendi. Gilberto falou a 2 porque ele está pensando em comprimento. Não é em comprimento não, Gilberto. É em área, tá certo? Por exemplo, se isso aqui fosse uma parede que eu precisasse pintar, vamos pensar assim, em qual dessas eu iria gastar mais tinta? Na primeira, na segunda ou na terceira? Essas 3 paredes, tá? A parede A, que é essa aqui primeira. A parede... Deixa eu mudar aqui a cor. Pronto. Parede verde e a parede azul. Pronto. Eu tenho 3 paredes. Em qual dessas paredes eu vou gastar mais tinta? Gente, eu vou gastar a mesma quantidade. Tá? Pensando na sala, lógico, essa primeira aqui, vermelhinha, era uma sala mais comum, uma sala de forma retangular, eu boto a televisão, o sofá e ajeito aqui. Essa outra comprida fica muito difícil, não fica, para uma sala? Porque eu vou botar a televisão num ponto e vou lá para o final, fica muito longe. Essa em L, até tem umas casas que tem uma sala assim, né? Só bota aqui uma mesinha de jantar e no outro lado a televisão e faz. Beleza. Mas se eu fosse botar azulejo, fosse botar cerâmica nessas salas, eu ia gastar a mesma coisa. Porque, veja, essa primeira vermelha tem 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6. Essa segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa terceira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas 3 salas, elas têm formato diferente. Mas a gente diz em matemática que elas são equivalentes. Deixe-me colocar aqui para vocês o nome, ó. Figuras equivalentes. Então, o que significa isso? Figuras que têm a mesma área. Então, quando aqui duas figuras são equivalentes? Quando elas têm a mesma área. E vocês estão vendo aqui, tá? Que mudou o formato, mudou, mas a área é a mesma. O que é que eu faço quando eu
calculo uma área? Gente, eu estou comparando. Eu estou dizendo que essa figura vermelha, ela cabe 6 quadradinhos daquela minha ideia de 1 metro quadrado. O que é 1 metro quadrado? 1 metro quadrado é a definição de uma figura que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais, tá? E que tem 1 metro de cada lado, 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui. Isso é 1 metro quadrado. Então, se eu pegar esse metro quadrado e for colocar aqui dentro, ele vai caber quantas vezes aqui dentro? Gente, ele vai caber 6 vezes, olha. Ele vai caber... Opa! Ele vai caber 6 vezes, tá vendo? Então, eu posso dizer que essa minha primeira área, ela tem 6 metros quadrados, ou seja, dentro dela cabem 6 quadradinhos de 1 metro cada um. Aqui também, olha. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, assim vai, né? Ó. 3, 4, 5, 6. Então, a quantidade de quadradinhos que eu tenho aqui, eu também tenho nessa figura, elas são equivalentes. Todo mundo conseguiu entender a noção de área, que é uma comparação entre uma medida padrão, para que a gente possa dizer, quanto é esse terreno? Depende do metro quadrado. Né? Quanto é que eu vou comprar de cerâmica para botar lá na minha casa? Depende do tamanho. Então, se eu tenho uma sala, por exemplo, deixa eu perguntar a vocês aqui. Se uma pessoa tem uma sala que tem 3 metros por 5 metros, 6 metros, tá? E o outro tem uma sala que tem 2 metros por 9. Qual das duas vai gastar mais cerâmica para botar nessa sala? A primeira pessoa, 3 por 6, ou o segundo, 2 por 9? O que vocês acham? Essa 3 por 6 vai ser mais ou menos assim, né? 3 por 6. Essa de 2 por 9, ela vai ser mais fininha, porque só tem 2 de altura, e vai ser mais comprida, porque ela tem 9, né? Mas é a mesma coisa, porque 3 vezes 6 dá 18 e 2 vezes 9 dá 18. Tranquilo. Então, vê o seguinte. Quando a gente quer calcular a área de um retângulo, o que a gente faz é pegar o tamanho da base, 3, e multiplicar pela altura, 2. 3 vezes 2, 6. 6 metros quadrados. Forem centímetros, centímetros quadrados, e assim sucessivamente. Deixa eu colocar um retângulo aqui, para vocês me dizerem qual é a área dele, tá certo? Olha. Aqui. Pronto. Pronto. Quero ver quem vai me dizer qual é a área desse retângulo. Quem já souber, pode me dizer, tá? Ó. Só essa porção vermelha, tá certo, gente? Então, quantos eu tenho na altura? 1, 2, 3, 4. Muito bem. 4. E aqui na base eu tenho um retângulo, um quadrado. 2, 3, 4,
5 e 6. Eu tenho 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Perfeito. Então, como é que eu calculo a área de um retângulo? Vocês não têm mais que decorar. Vocês já entenderam o porquê. Né? É a base vezes a altura. Se a base tiver 10 e a altura tiver 2, 10 vezes 2 dá 20. Certo? Então, isso é a área de um retângulo, que é a primeira coisa que a gente está vendo aqui. Certo? Então, a área quadrada, olha, tudo que eu falei para vocês está aqui, ó. Lembra que eu falei que quadrado tem os ângulos iguais, ou seja, retos, né, 90 graus cada um, e os lados iguais, tá? É só um resumo, tá? A gente não precisa também ler o texto totalmente. Agora, área retangular, ó, que a gente estava fazendo na prática, agora a gente está vendo aqui, ó. A gente dá um zoom ou vocês estão vendo legal? Estão vendo? Beleza. Então, veja que nesse aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 3 e 5. Eu tenho 15 centímetros quadrados. Por que centímetro? Porque eu estou usando a unidade de centímetro agora. Tá? O centímetro é um metro dividido em 100 partes. É a centésima parte do metro. Centímetro. Milímetro é a milésima parte do metro. Então, é muito fácil decorar esses prefixos. Ó. Decimetro. Deci é o prefixo. Metro é a unidade. Decimetro. É a décima parte do metro. A gente junta e fica decímetro. Centímetro. A centésima parte do metro. Centímetro. Milímetro. Milésima, ou seja, o metro dividido em 1000 pedaços. Milímetro. Então, milímetro. A gente junta, tá certo? Porque são duas, aí tem duas palavras, novamente falando naquela questão de etimologia, a gente tem mili, que é um prefixo, mili é um prefixo, e metro, que é a unidade. Ah, como se fosse o radical, é a unidade. Então, milímetro, milímetro. E assim vai, tá? Por exemplo, mililitro, a milésima parte do litro. Né? Como a gente fala em vários outros, grama. Né? A palavra grama, que às vezes é muito mal interpretada. Por quê? Porque existe o grama, no masculino, que é a unidade de medida, e a grama, no feminino, que é capim. Tá? Então, dá para não cometer esse erro. Eu já vi gente chegando na padaria dizendo eu quero 300 gramas de queijo. E não são 300 gramas de queijo. Porque você falando feminino, é a grama, é capim que você está pedindo, não é queijo. Né? Você tem que pedir 300 gramas de queijo. E várias vezes eu já fui em algum local em que eu pedi, ó, bota aí 500 gramas de manteiga. Aí o cara, 500? Não, 500. Eu não vou estar pedindo capim, né, gente? Então, muito cuidado, tá vendo a língua portuguesa entrando na situação? Então, essa história de que, porque professor de matemática não sabe português. A gente não é nenhum mestre, doutor, cara top em português. Mas o básico da língua portuguesa a gente tem que saber. Senão a gente não sabe se comunicar. Como é que a pessoa diz que ensina matemática e diz que não sabe nada de português? Como é que ele interpreta o texto? Como é que ele elabora a questão? Então, não dá para dizer, eu só sei fazer isso. Não existe. Principalmente no dia de hoje. Né? No momento atual, que a gente tem que saber um pouco de muitas coisas. Tá? Então, o grama é a unidade de medida. Aí eu falo miligrama. É a milésima parte do grama. Quilograma. É 1000 vezes o grama. Porque quilo significa 1000 vezes. É 10 elevado a 3. Tá? Então, a área do retângulo está tranquilo, né? Base vezes altura. Tá aqui, ó. Eu vou voltar lá, onde eu estava. Gente, área do retângulo, base vezes altura. Tudo bem? Eu quero que vocês me digam o seguinte. Se eu tiver um retângulo que tem altura 1,2 metros e base
1,5 metros. Qual é a área desse retângulo? Quem me diz aí primeiro? 1,2 de altura e 1,5 de base. Qual é a área desse retângulo? Vamos lá. 1,8. E aí? Quem acha que não é 1,8? Quem acha que é o contrário? Deixa eu só voltar aqui para... que o coordenador tem mandado mensagem para mim, Alexandre, mas depois eu vejo. Pronto, então você vai fazer isso aqui, ó. A base dele é 1,5 e a altura é 1,2. 1,2 vezes 1,5 vai dar 1,8 metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque vem 1 metro da base vezes 1 metro da altura. Então, é metro quadrado, tá certo? Não é só metro, não. Se você botar 1,8 metros, é o comprimento, é o tamanho de uma linha, o tamanho de uma corda. Eu não quero uma corda, eu quero uma área. Tá? Eu quero pintar, botar cerâmica, tem uma área. 1,8 metros quadrados. Tá? Gente, se eu fizesse o contrário, eu botasse que a altura é 1,5 e a base é 1,2. Qual seria a área? E aí? Quem me diz agora, já que mudou tudo? Será que altera alguma coisa? O que vocês acham? Não altera, né? Alguém sabe por quê? 1,5 vezes 1,2 é o mesmo que 1,2 vezes 1,5? 4 vezes 3 ou 3 vezes 4. É a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Alguém sabe me dizer isso? É uma propriedade matemática chamada de comutativa. Propriedade comutativa. Ela diz que a ordem dos fatores não altera produto. Que só muda a ordem exata. Que na construção civil, eles iriam dizer que a ordem dos tratores não altera a construção do viaduto. Então, vamos dar uma olhada aqui o porquê. Olha, vê bem. Deixa eu botar um novo aqui. Ó, se eu tenho... Deixa eu zoom. Pronto. Se eu tenho... Vou dar um exemplo aqui. Veja que esse retângulo que eu desenhei aqui, ele tem a altura 2 e a base 4. Se eu fizesse a altura 4 e a base 2, se eu fizesse a altura 4 e a base 2, perceba que do mesmo jeito eles iriam comportar 8 quadradinhos iguais, por isso que é a mesma coisa. Né? Então, isso demonstra geometricamente a propriedade comutativa, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é mostrado matematicamente. Olha aqui. O quadrado, o retângulo estava em pé, né? Ficou deitado. É como celular. Quando você tira uma foto tipo paisagem, né? Com o celular deitado, o celular em pé, o tamanho da foto vai ser a mesma. O enquadramento é que pode ser outro, né? Se tiver muita gente, eu vou tirar a foto com o celular deitado para caber mais pessoas. Mas se tiver só uma pessoa e eu quiser que a pessoa saia toda, é melhor que eu faça o celular em pé. Mas a área, se você colocar isso e for medir o tamanho da foto, vai dar a mesma medida, a mesma área. Né? Só deixou de estar deitado e ficou em pé. Vertical, horizontal. Que é a mesma coisa aqui, ó. Do Word. Deixa eu abrir uma página nova aqui. E diminuir o zoom. Mais. Pronto. Aqui ela está em pé. Tá? Base e altura.
Aí agora eu vou mudar o layout e vou mudar a orientação dessa página. É a mesma área. Ó, de novo. De novo. É a mesma, tá certo? Então não tem problema. Então, pessoal, o que eu digo a vocês é que a questão da área do retângulo é bem tranquila. É base vezes altura, e não importa quem é a base e quem é a altura. Se você multiplicar os dois, a multiplicação é comutativa. Tá? Aí vamos ver agora outras figuras. Ó, paralelogramo. Quem nunca viu paralelogramo está aqui. Tá? Essa região aqui que está pintada de amarelo. Aí eu digo a vocês, pessoal, a área de um paralelogramo é base vezes altura. Do mesmo jeito do retângulo. É a mesma fórmula. Como? É porque você, ó, é como se você pegasse esse pedacinho aqui que está só faltando, ó, corta esse pedacinho aqui e completa do lado de cá. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui de maneira mais lúdica para vocês. Ó. Vamos dizer que eu tenha, deixa eu dar o zoom novamente. Vamos dizer que eu tenho esse retângulo, esse paralelogramo aqui, ó. Eu quero calcular essa área, tá certo? Deixa eu só botar a mesma inclinação, peraí. Paralelogramo tem todos os lados paralelos, tá? Se não tem, não é paralelogramo. Eu fiz um... Deixa eu ajeitar aqui. Vou ajeitar aqui para vocês entenderem melhor. Ó. Pronto, agora. Então, você olha essa figura, se eu pegar agora esse pedaço daqui, cortar, pegar esse pedaço aqui, cortar e trago ele para cá, para aqui, ó. Ele vai ficar somente esse retângulo, que é base vezes altura. Tá? Então, a fórmula nos mostra que a área de um paralelogramo é a mesma fórmula da área do retângulo, base vezes altura. Tá aqui, ó. Altura. Vamos ver outras figuras. Ó. Triângulo. Ele pega o triângulo como se fosse um paralelogramo dividido ao meio. Então, se é dividido ao meio, é dividido por quanto? Por 2. Qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Acabou-se. O triângulo equilátero, tá aqui a demonstração, você não precisa se preocupar com isso, tá? Isso passa pelo teorema de Pitágoras, tudo. Basta você lembrar que a área... O que é um triângulo equilátero? Alguém sabe? O que é um triângulo equilátero? Vamos lá novamente para a etimologia. Beleza, aluna. Equi significa igual. Então, vamos lá. Equilíbrio, equino, equidistante, equidade. Então, o prefixo equi significa igualdade. E látero significa lado. Então, equilátero, igualdade dos lados, lados iguais. Um triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os lados iguais. Como é que você calcula a área dele? Dá para calcular base vezes altura sobre 2? Dá. Na verdade, é isso que é feito aqui na fórmula. Tá? Ele calcula a base, calcula a altura do triângulo e diz que a área dele é o lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Tá? Por que isso? Porque no triângulo equilátero,
como os lados são iguais, a gente só fala do lado. Um triângulo equilátero de lado 5. Então, eu não falo na altura. Tá? Aí eu teria que usar o teorema de Pitágoras, calcular a altura para fazer base vezes a altura sobre 2. O que essa fórmula fez é que ele já calculou o teorema de Pitágoras, está dizendo que quando você faz isso, basta pegar L ao quadrado e multiplicar por raiz de 3 sobre 4. Por exemplo, se um triângulo equilátero tem lado 5, 5 ao quadrado, 25. 25, raiz de 3 sobre 4. Pronto, acabou, mas não se preocupe muito com os detalhes não, que a gente vai fazer exercícios, tá? Para aprimorar mais. Área trigonométrica, eu não vou falar agora, porque a gente vai ver trigonometria depois. Quando a gente for falar trigonometria, eu falo... Todo mundo está acabando, está clicando para mim direto. Deixa eu cancelar aqui de novo. Pronto, então, a área trigonométrica, eu não vou me preocupar com isso, tá certo? Nem essa área, conhecendo os lados, que é chamada de fórmula de Herão, também não se preocupe com isso. Trapézio. O trapézio é interessante porque você faz uma média aritmética. Ele tem duas bases, uma maior, que é o B maiúsculo, e uma menor, que é o B minúsculo. Então, base maior mais base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Perceba que isso é praticamente também a fórmula do retângulo. Só que ele está com área, um lado grande e um lado pequeno. Então, ele pega a média. Né? Por exemplo, se você tira 8 numa prova e 8 na outra, sua média é 8. Se você tira 10 e 8, você vai ter que somar e dividir por 2. 10 mais 8, 18, e por 2 dá 9. Então, como o trapézio tem uma base grande e uma base pequena, ele faz uma média. Ele pega a base grande, vamos dizer 10, pega a base pequena 8, soma e divide. 18 por 2, 9. Então, ao invés de ter uma base de 10 e uma base de 8, ele pega uma base média que é 9. É como se ele transformasse esse trapézio numa coisa equivalente ao retângulo. Aí a gente já viu que figuras equivalentes têm a mesma área. Então, está a área do retângulo. O losango, né, que é esse símbolozinho que tem na bandeira do Brasil, né? Que, novamente, ele imita o retângulo. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, dois retângulos, ó, o azul e o branco. Então, ele pega uma diagonal maior, que é como se fosse um retângulo, multiplica pela diagonal menor, só que isso acontece duas vezes. Então, para não ficar dobrado, ele divide ao meio para ficar o valor certo. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Olha, essa região do hexágono, eu não vou me preocupar muito, não. Tá? O hexágono, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, você pega a área de um triângulo e multiplica por 6. Está aqui, ó. O restante foi só porque ele simplificou, mas não se preocupe com isso. Tá? Não vou dar ênfase a isso, não. A área de polígono regular também não tem que se preocupar. Relaxa, eu tenho os exercícios resolvidos. E agora eu quero fazer com vocês essa questão aí, tá certo? Feito o levantamento de um terreno, foram determinados os dados indicados na figura abaixo. Nessas condições, qual a área do terreno? Então, deixa eu copiar isso aqui para a gente tentar resolver essa questão. Vamos lá. Deixa eu colocar essa questão aqui. Pronto. Vamos resolver essa questão. Eu quero calcular a área desse terreno, tá certo? Se você olhar, esse terreno já foi bem sugestivo. Na prática, quando um topógrafo, um engenheiro, pega um terreno, né, em Maragogi, Matriz, sei lá, Japaratinga, nas cidades por aí, vai construir uma casa, um hotel, sei lá o quê, ele pega o terreno, mede tudo, mede tudinho, tá certo? Ele usa o teodolito, é um aparelho que faz as medições do terreno. E aí ele dividiu esse terreno em 2 pedaços.
Esse pedaço de baixo aqui, que tem 40 e 36, qual é a figura geométrica que parece com ele? É um quadrado, é um triângulo, é um trapézio, é um retângulo. Esse de baixo, qual é a medida dele? O que vocês acham? Vamos ver? Essa figura de baixo realmente um trapézio, né? E essa de cima, que tem 40 e 30, ela é o quê? Ela é um triângulo, muito bem. Então, vamos lá. O triângulo é legal pelo seguinte fato. Tá vendo esse ângulozinho reto? Quer dizer que tem 90 graus. Toda vez que um triângulo tiver com esse ângulo reto, quer dizer que uma parte é a base e a outra é a altura. Quem é a base, quem é a altura? Não me importa. Porque base vezes altura ou altura vezes base dá no mesmo. Então, vamos calcular a área do triângulo. Área do triângulo. Como é a área de um triângulo? Deixa eu seria aqui a área de um triângulo. Vai ser... Está tudo maiúsculo, tá? Para ficar fácil vocês visualizarem. Base vezes altura sobre 2. Quem é a base desse triângulo? Bom, se eu disser que a base é 40, a altura vai ser 30. Se eu disser que a base é 30, a altura vai ser 40, então não me importa. Base vezes altura dividido por 2. 40 vezes 30. Eita, é complicado, né? Mas aí dá para a gente fazer assim, ó. 4 vezes 3 dá 12 e acrescenta 0, 0. Dividido por 2. Metade de 1.200 é 600 metros quadrados. 600 metros quadrados. Eu já descobri a parte de cima. A parte de cima é um triângulo que tem 600 metros quadrados de área. A parte de baixo é a área de um trapézio, né? Como a gente já viu. É a área de um trapézio. Tá? Qual é a fórmula para a área de um trapézio? Vamos lembrar. A fórmula para calcular a área de um trapézio vai ser base maior mais base menor. É porque a média das bases é a maior somada com a menor dividido por 2. Vezes a altura. Então, vamos encontrar esses elementos. A base maior, eu não sei, essa aqui, ó. Não sei. A base menor é 36. E a altura aqui, ó, formando 90 graus, a altura é 40. Eu preciso saber qual é a base maior. Como é que eu faço isso? Alguém tem uma ideia? Alguém poderia me ajudar nisso? Eu tenho um triângulo. Um dos ângulos desse triângulo é de 90 graus. Como é que eu faço? Já ouviram falar em Pitágoras? Então, todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, a gente chama de triângulo retângulo. E ele, por ser um triângulo retângulo, ele obedece à fórmula, o teorema de Pitágoras. O que é que diz esse teorema de Pitágoras? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? O teorema de Pitágoras diz o seguinte. Ó. Diz que... Deixa eu tirar o som daqui. Deixa eu botar um zoom. E tirar o eixo. O teorema de Pitágoras diz o seguinte. Preste atenção, tá? Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, esse aqui é um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é um ângulo reto. Se esse Azinho for a base, esse aqui é a altura e vice-versa. Então, esses lados menores a gente chama de cateto, e esse maior a gente chama de hipotenusa.
Então, o que o Teorema de Pitágoras diz é que se eu construo um quadrado com esse lado do cateto, construo um outro quadrado com o outro lado do cateto e construo um quadrado. Deixa eu descer mais aqui. Um quadrado com o lado da hipotenusa, esse último quadrado está um pouquinho troncho, mas com boa vontade, aí vocês vão entender que estou fazendo a mão livre. Né? O que o Teorema de Pitágoras diz é que esse quadrado somado com esse outro vai ter a mesma área desse maior. Isso. Exato. A soma das medidas dos quadrados dos catetos é igual à medida do quadrado da hipotenusa. É o famoso A2 igual a B2 mais C2, que a gente vai ver agora. Tá? Então, eu posso usar esse Teorema de Pitágoras aqui, olha. Antes de fazer o cálculo do trapézio, eu posso dizer que esse que está faltando é o A. Ao quadrado vai ser igual aos outros dois catetos ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos substituir? O A ao quadrado eu não sei quem é. Não sei. Mas o B, eu posso dizer que o B é 40 ou 30, tanto faz, tá? Vamos botar 40. Se um é 40, o outro é 30. Olha que a gente já está começando a resolver. Até alguma dúvida? 40 ao quadrado é muito fácil, porque eu faço 4 ao quadrado dá 16 e acrescento 2 zeros. Se fosse ao cubo, eu acrescentaria 3 zeros. Então, 16, 0, 0. 3 ao quadrado, 9. Então, vai dar 9 com 2 zeros. 900. Então, vai dar... A ao quadrado vai ser 6.600 com 900. 2.500. E tirar essa raiz quadrada vai ser bem fácil, né? Porque o A... O A vai ser a raiz de 2.500, que é bem simples. Por quê? Porque ela tem 2 zeros. E o 25 tem uma raiz exata. 25 é 5. Se o número tem 2 zeros, quando eu tiro a raiz quadrada, fica só um zero. 50. Então, esse lado maior que eu não sabia, agora eu descobri que ele mede 50. Resolvido o meu problema. Base maior é 50. Base menor, ele botou aqui 36. E a altura é quanto? Vamos ver. A altura é 40. A altura é 40. Então, tem várias formas de resolver isso aqui, tá certo? Escolha a que você acha mais fácil. A que eu acho mais fácil, sempre que a gente tem uma multiplicação e uma divisão, se a gente puder fazer a divisão primeiro, facilita a vida da gente. Tá? Porque se eu fizer 50 com 36, 86, vezes 40 dividido por 2, dá para fazer? Dá. Mas vai ser muito mais trabalhoso, gente, do que se eu fizesse assim, ó. Pego logo 40, simplifico com 2, vai dar 20. Tá? Então vai ficar 50 mais 36 vezes 20, que eu já simplifiquei. 50 com 36 vai dar 86. 86 vezes quanto? Vezes 20. Que também é fácil de fazer. Por quê? 2 vezes 6 dá 12. Vai 1. 2 vezes 8, 16. E 1, 17. Botou um 0.
1.720, tá? Então, qual vai ser a área toda desse terreno? Eu já tinha visto que a área do triângulo é 600. 600 mais a área do trapézio, 1.720. Não é isso, 1.720? Deixa eu ver. É. Dá quanto? 2.320 metros quadrados. E aí, você com esse terreno, com essas medidas, você já pode dizer, o metro quadrado desse terreno custa R$90. Aí você vê quanto vai pagar. O metro quadrado custa 280, 500. Sabendo, o que eu quiser saber agora sobre o valor do terreno, basta eu ver o metro quadrado de cada um deles, tá certo? E multiplicar. Então, eu acho que não é tão complicado esse assunto. Só precisa reconhecer. Por exemplo, olha a questão 14. A questão 14 é um trapézio, já está feito, é só calcular. A questão 18 são 4 triângulos. E aí vai. Essa questão aqui é um triângulo. Isso aqui é um quadrado dentro do outro. Você calcula o quadrado grande, calcula o quadrado pequeno e subtrai, né? Que é mais ou menos o seguinte, você tem essa área toda, você constrói uma casa na área branca e a área laranja, vamos dizer que seja o jardim. Então, quanto você vai ter de jardim? Quantos metros quadrados? Quantos metros quadrados vai ter a casa? Então, você pode calcular isso facilmente. Então, essa é a ideia básica, tá certo? A gente tem agora só os exercícios, tá certo? A área do círculo, que está aqui, ó. Πr ao quadrado, está aqui a fórmula. Onde R é o raio, a gente vai dizer quanto é, 2 metros, 3 metros, 5 centímetros. Π é uma constante, tá? Que sempre acompanha figuras circulares. Π é um número irracional, que vale aproximadamente 3,14. Ele é uma razão muito interessante. Se você pegar qualquer círculo, dividir o diâmetro dele, né, que vai de uma ponta a outra, pelo raio, o comprimento pelo diâmetro, você vai ter sempre a mesma medida, que é aproximadamente 3,14. E isso a gente chama de π. É uma letra grega para representar essa constante. Não se preocupe com a área de setor circular, não, tá? Só a área do círculo, no momento. E a área do círculo, a gente acaba o assunto. Então, recapitulando, antes da gente encerrar, o que é que vocês têm que fazer agora? Veja bem. Está aqui o material, tem uns exercícios aí, que vocês podem fazer, tá? Tem as orientações, para você fazer as questões 1, 2, 4, essas questões daqui. 1, 2, 4, 8, 9, está detalhada aqui. De onde é essa questão que você vai fazer essa tarefa? É dessa aqui, ó, gente. Lista com questões para treinar. Olha aqui, lista de geometria. Quando você abrir aqui, ó, questão 1, questão 2, questão 8, faz essas questões, tá? Do próprio material tem as questões que eu fiz uma agora. Tente fazer também, tá? Não deixe tarefa para a última hora. Tá? Faça as atividades. Porque se você achou fácil e não fizer, você vai esquecer. Se achou difícil não treinar, você não vai aprender. Então, treine, tá certo? Essas questões não são para vocês me entregarem. Elas não valem ponto. É só para vocês ficarem treinando, tirando dúvidas comigo. E lembrem, o horário de atendimento, tá certo? Que a gente marca as nossas reuniões, tá? Pode mandar mensagem pelo WhatsApp, né, durante o dia, né, até às 18 horas. E vocês têm aqui as orientações. E tem aqui os horários, olha. Então, você vê que a partir da próxima semana, tá?
a gente já começa com os atendimentos. Ó. Ed Carlos. O professor Ed Carlos vai estar de 11 às 12, nesse link aqui do Google Meet, disponível para tirar dúvida de vocês, fazer questões. E eu vou estar nesse mesmo dia, na segunda-feira, de 5 às 6, disponível para vocês. Tá? Aí na terça a gente tem outra aula de matemática, e aí tem os horários da gente. Esses são os horários que a gente vai estar no Google Meet, nesses links, esperando tirar dúvida de vocês. Pelo WhatsApp, pode mandar todos os dias, tá? De segunda a sábado, até às 18 horas. Beleza? E aí, qualquer dúvida, tem o mediador virtual, mediadora virtual, tem os vídeos que eu passei para vocês também. Assim que essa aula estiver disponível, tiver baixado para mim, eu passo e anexo aí para vocês também, tá certo? E aí eu quero ver se alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta. Professor, o microfone está desligado. Foi. Pronto, eu vou repetir, tá? Vê. No ensino presencial, existem as normas didáticas, né, discente, que é as normas que vocês têm, os direitos e os deveres dos alunos, em que ele diz que se você perdeu a prova, sei lá, o ônibus quebrou, estava doente, qualquer coisa, você faltou, você vai na coordenação pedagógica, pede a segunda chamada, a gente passa o documento para o professor, e aí ele, de imediato, ele já entende que você tem direito a essa segunda chamada. Ele não vai decidir nada, já é fato. Você faltou, está contestado, não tem o que discutir, é fato. Agora, no ensino remoto, a gente está com a resolução 50, que também fala nessa segunda chamada, mas a gente tem que ter o seguinte cuidado. Tá? Por exemplo, essa atividade que eu vou passar, essa aí não vale ponto não, que eu estou passando hoje. Mas aquelas que valem ponto, eu vou deixar aberta durante um bom tempo, praticamente um mês. Aí, se você deixa para fazer no último dia, certo? E no último dia falta energia, falta internet, alguém ficou doente, você precisou sair, teve qualquer problema, fica complicado você dizer que não fez a tarefa porque não houve oportunidade e pede segunda chamada. Porque você só não teve oportunidade um único dia. E os outros 29 dias, tá certo? Então é como, por exemplo, eu estou com dinheiro para pagar um boleto amanhã e ele vence amanhã, eu estou com dinheiro hoje, aí eu vou e não pago. Vou deixar para pagar amanhã. Amanhã eu tenho qualquer problema, se eu não pagar esse boleto, eu vou pagar juros. Ele não quer saber que eu estava com dinheiro guardado hoje. Né? Uma vez eu fui fazer a inscrição do doutorado, e eu repito isso sempre, por motivos de trabalho, coisas pessoais mesmo, demência e tantas outras histórias, né, defeitos que todo mundo tem, e eu também tenho, eu deixei para fazer no último dia. Estava em Maragogi, faltou internet. Caiu. Quando a internet voltou, já tinha passado o último dia de inscrição, eu perdi a inscrição. Não adianta eu chorar, espernear, porque eu deixei para o último dia. Quando a gente deixa para o último dia, a gente paga, a gente aceita o risco de dar qualquer problema. É como uma pessoa que bebe e vai dirigir. Pode não dar em nada, mas se der, ela é considerada um homicídio doloso, ou seja, ela teve intenção de matar, ela sabia que podia acontecer aquilo e insistiu. Então, se você tem 30 dias que eu estou te dando para fazer uma tarefa, você deixa para o último dia, e no último dia dá qualquer azar, qualquer bronca, você vai pedir segunda chamada, eu posso até analisar, porque cada caso é um caso, tá, gente? Eu não vou dizer a você que não aceito ou que aceito, não. Peça, porque eu analiso. Agora, tem casos que a pessoa, não, eu deixei para o último dia, mas no último dia teve um ensaio da igreja. Aí, paciência, né? Não, eu deixei, já teve aluno que veio com isso.
Ah, não, professor, eu deixei para o último dia, mas no último dia o time da gente foi classificado para a final, teve que treinar. Paciência, vai lá treinar e essa fica sem nota. Entendeu? Agora, não, professor, eu deixei para o último dia, mas teve um problema lá em casa, assim, tal, tal. Aí eu vou analisar. Então, nada comigo vai ser tão efetivo dizer, não, a regra é essa. Não. Eu sempre vou olhar com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho para tudo que vocês pedirem. Agora, sabendo que existe o limite daquilo que a gente entende que foi uma dificuldade de vocês e aquilo que foi um descaso de alguns. Aí, nesse caso, o descaso fica difícil, né? Porque a gente vai deixar de prestigiar quem fez tudo certinho para prestigiar a pessoa que deixou para o último dia, aí no último dia teve um jogo de futebol, teve não sei o que na igreja, teve uma festa de aniversário e foi-se embora e deixou. Aí fica complicado. Beleza? No mais é isso. Estou à disposição sempre. Eu vou abrir as atividades até o sábado. Porque eu quero que primeiro vocês tenham esse contato com as questões, façam essas listas que não são obrigatórias, assistam os vídeos, tirem dúvidas comigo, inclusive no sábado, não tem problema, para quando vocês tiverem um pouco mais de maturidade, vocês poderem começar a fazer as atividades. Pode fazer mais de uma vez? Pode, quantas vezes quiser. Vai ficar valendo a maior nota. Agora, bote sempre o mesmo nome, tá? Se você começou lá botando o seu nome, Joaquina Zefinha Josefina da Silva, bote isso sempre. Porque num você bota Joaquina, no outro bota Mariana, no outro bota Severina, não vou saber que você é Joaquina Mariana Severina. De jeito nenhum. Tá? Então, é isso. A partir do sábado eu já abro as atividades. Porque se eu abrir agora, vai ter um monte de gente ansiosa que vai começar a fazer de todo jeito e vai perder tempo, perder energia chutando questões. Não é isso que eu quero. Tá? Eu quero que vocês façam com o mínimo de consciência possível. E só depois que estudarem. Bom, gente, era isso. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem falar, tá? Podem entrar em contato sempre, como eu disse. E se ninguém tiver mais nada a falar, a gente conclui a aula 10h32, para ser 2 minutinhos do previsto, né? Já que a gente pegou o horário do intervalo. Então, alguma dúvida a mais? Posso encerrar a gravação então, né?